Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast GPS Empresarial. Aqui nós ensinamos estratégias simples que podem ser aplicadas de forma fácil para ajudar a melhorar o seu negócio. Meu nome é Rodrigo Leocádia. Meu nome é Jane Florenzano. E nesse episódio a gente vai discutir o capítulo 1 do livro O Motor da Liderança. Bom, então nós vamos falar sobre esse livro aqui, né, O Motor da Liderança, um livro que é assim, extremamente rico, né, é um livro antigo, muitas pessoas não conhecem ele e hoje você não consegue encontrar ele para comprar. Então realmente o conteúdo dele é extremamente aplicável no dia a dia, então não é um livro assim de você pegar e ler ele a toque de caixa, você tem que pegar realmente e dar uma estudada capítulo por capítulo. E é justamente que essa proposta nossa aqui nesse podcast, nós vamos fazer 10 vídeos e discutindo cada capítulo ali, aprofundando em cada um deles ali de uma forma bem precisa ali, extraindo ali o conteúdo que a gente pode realmente aplicar ali no dia a dia, né, da empresa ali para ajudar. Porque realmente esse livro fez uma diferença assim, muito grande na minha vida. Depois que eu tive contato com esse conteúdo, inclusive assim, é o livro de liderança, um dos livros de liderança para mim, é o melhor livro de liderança que eu já li, né? E então, sim, realmente vale muito a pena a gente poder estudar sobre isso daqui. O objetivo aqui é a gente extrair conceitos práticos para colocar na nossa rotina mesmo do dia a dia das empresas. E por que ele chama o motor da liderança? Em que diacho é isso? Pois é, então vamos começar a falar sobre isso, porque até esse conceito é extremamente importante, né? Então, assim, quando a gente fala de um conceito de um motor de um carro, por exemplo, eu acho bem legal isso, porque como que é o motor de um carro? Ele é autossuficiente, né? Então ali eu tenho o motor de arranque do carro que dá aquele start, né? E depois o motor ele aciona e ele continua sendo acionado por ele mesmo. Então um pistão desce, enquanto isso ele já está pressionando o outro e aí vai fazendo aqueles movimentos lá de mecânica, né? E o motor ele pega, então ele não precisa mais de propulsão, ele anda. E a ideia do Noel Tich, quando ele escreveu esse livro, O Motor da Liderança, é justamente isso. Que é o quê? O que faz um líder, o que faz uma empresa prosperar por um longo tempo, né? E é justamente isso. Então, esse motor da liderança, no conceito aqui dele, são líderes que formam líderes, que formam líderes, que formam líderes, que formam líderes. Então, ou seja, não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa de médio prazo. Então, aquilo ali, uma vez que startou, que aquilo pegou... para mais. Não para mais, exatamente. Então... o conceito principal dele é esse, justamente líderes que formam líderes. E nessa cadeia, né, a empresa, ela como um todo, ela não fica dependente de algumas pessoas, de algumas estrelas que entram na empresa, porque todo mundo que entra ali na empresa, ele é trabalhado de modo que ele forme outros líderes, né? E o interessante também disso aqui, que os líderes, porque quando fala de líder, você está muito, a maioria das pessoas elas pensam muito assim, líder, gestor, supervisor, líderes nomeados. Os líderes nomeados, né? E aqui é líderes em todos os níveis da empresa. Então, desde o alto escalão lá, né? Desde a presidência, e ali vai descendo em todos os níveis. Então, o compromisso de cada líder, que é um líder formal, vamos dizer assim, é formar outro líder. Então, ou seja, com isso, o motor da liderança ali, né, ele pega, aquele motor ele acende, né, e aí ele não apaga mais, porque sempre tem alguém sendo formado passo a passo, ano após ano, mês após mês. Então, ou seja, mesmo que alguém saia da empresa, a empresa ela ainda continua. Então, esse conceito de motor da liderança, ele passa muito por dentro disso aí, que é o que o Noel Tich queria falar aqui pra gente nesse livro. E aí a empresa não passa a depender somente do gestor principal, do dono, né, do proprietário, porque todo mundo tem a postura de líder, independente da função que ele executa. Exatamente, independente da função que ele executa. E outra coisa que é interessante também, esse conceito, quando a gente fala de líder que forma líder, tem muito esse conceito assim de você não depender tanto de uma ou outra pessoa, né? Porque às vezes tem muitas empresas que tem uma pessoa que se destaca muito. E aquela pessoa, por algum motivo, na evolução da vida, aí ela sai ou ela muda de país e tal, a empresa acaba tendo algum tipo de problema, né? Porque fica muito na mão de uma pessoa. E com isso aqui, com esse conceito do motor da liderança, o líder ele tem sempre que formar um outro líder. Então você tem sempre uma outra pessoa ali na cadeia já sendo preparada para assumir o cargo, né? E isso aí faz uma diferença assim, gigantesca aí no dia a dia das empresas aí. Quem é Noel Tich?
Noel Tich foi um consultor da General Electric. Ele trabalhou como consultor em várias empresas, né, dando consultoria em várias empresas, mas ele foi consultor da General Electric. E em 1982, mais ou menos nesse período aí, ele foi o diretor do centro de treinamento da General Electric. Porque a General Electric, o que ela fez? Para ela desenvolver, né, ela entendeu que ela precisava de desenvolver seus próprios líderes. E dentro disso, ela criou uma universidade corporativa. Uma escola mesmo. Uma escola em Crotonville. E Noel Tich, ele foi, durante um período, o diretor dessa escola, dessa universidade corporativa. Né? Então, ali... porque, assim, quando a gente fala de aprendizado, as pessoas, elas... Normalmente, o aprendizado vem de 3 lugares diferentes. Né? O primeiro aprendizado que a pessoa tem é dentro de casa. O segundo lugar que ela aprende é na escola. Né? E o terceiro lugar que a pessoa aprende é dentro das empresas. E, normalmente, o que acontece? Né? As empresas pioneiras, mesmo a pessoa fazendo uma faculdade, estudando, ele não vem com a formação necessária que a empresa precisa. É uma empresa pioneira, não tem, e muitas das vezes ela está criando novas coisas. Não existe aquilo escrito em livros ou em universidades. E a General Electric, ela entendendo isso, o que ela fez? Ela criou a sua universidade corporativa para que ela mesma formasse os seus líderes. E Noel Tich foi um consultor e deu consultoria para várias empresas ao redor do mundo e tudo mais. Mas nesse período de 82, não sei exatamente até quando, ele foi a pessoa que dirigiu mesmo o centro de treinamento da General Electric. E ele rompeu aí com essa teoria, né, de que quem sabe faz e quem não sabe ensina. Como que é esse conceito aí que ele prega? Porque nos moldes antigos, né, as pessoas acabavam que não tinham muito esse costume de ensinar as pessoas a fazerem as coisas, né? Tinha muito aquilo, olha, eu sei, eu faço, eu não vou passar esse conhecimento para frente. Eu quero ser insubstituível. Eu quero ser insubstituível. E dentro disso, muito naquele medo de não ensinar, de não passar o conhecimento. De perder o emprego. Vou perder minha vaga e tudo mais, né? E esse conceito, ele veio na contramão de tudo isso, porque era obrigatório o líder formar um novo líder. Então, ele tinha que ensinar esses conhecimentos. E o mais interessante disso é que, com esse conceito, as empresas se desenvolveram muito mais do que aquele modelo antigo, que eu sei, eu faço, do que eu sei, eu ensino. Né? Eu sei e você executa. Eu sei e você executa. Então, dentro disso, ele criou, isso foi implantado muito forte dentro da General Electric, né? E isso realmente fez uma diferença muito grande ali para a empresa. E ela desenvolveu muito ao longo desses anos aí. Logo no prefácio desse livro, ele tem uma frase que ele cita, que é uma frase que me marcou bastante. Ele fala que um bom líder não precisa fazer nada, mas também não deixa nada sem fazer. O que significa? O que você interpreta dessa frase? Essa interpretação dessa frase aqui é muito interessante, porque normalmente, quando a pessoa não tem a postura de liderança, ele tem muito aquele lance de pegar para fazer as coisas, né? E esse conceito ele é bem importante, porque quando o líder ele é um líder de verdade, ele cria as pessoas para executarem as tarefas em todos os níveis. Então ele acaba sendo uma pessoa que realmente não pega em tudo para fazer, mas ao mesmo tempo é o cara que não deixa nada sem fazer. Então, assim, é um cara, não é ele que executa tudo, mas ele nunca deixa de bater as metas, porque tem gente fazendo aquilo por ele. Ele é um líder que vai ensinar as pessoas a fazer o que precisa ser feito, sem perder a responsabilidade, né? Continua tendo a autorresponsabilidade do resultado. Exatamente. Então, assim, a responsabilidade é como se fosse dele, né? É como se fosse um técnico de futebol, que normalmente quando tudo dá errado, quem é mandado embora primeiro é o técnico, né? Apesar de que quem está julgando são os jogadores. Mas a responsabilidade é dele. Então, esse conceito ele é importante da gente aprender isso, entender sobre isso, que é justamente você não ter que executar tudo, pegar tudo para fazer, mas ao mesmo tempo não deixar nada sem ser feito. E por que disso? Porque você tem uma equipe, você formou líderes em todos os níveis. Então você não consegue, você está sempre batendo as suas metas, né? Durante todo o livro, né, em vários capítulos, ele cita vários cases de empresas que ele considera como empresas vencedoras. E ele consegue perceber algumas qualidades, né, alguns diferenciais dessas empresas que destacam elas das demais, que são as empresas que ele chama de empresas que fracassam. E o que chama a atenção dele nessas empresas? Nessas empresas, o ponto de diferença, né, o diferencial que tem a ver com a liderança mesmo, que é
os líderes, porque normalmente quando a gente tem um supervisor, tem um gerente, você pensa no líder, ele fazendo a função dele, executando a função dele, né, para o qual ele foi contratado. Então, apenas liderando. Apenas liderando. E no caso dessas empresas, esses líderes, eles não são apenas líderes, eles são líderes professores. Essa que é a grande diferença. Por quê? Esses líderes, eles gostam de estudar, gostam de ler, gostam de aprender e de pegar esse aprendizado e transformar isso em algo que possa ser ensinado. Então, essa que é a grande diferença desses líderes, dessas empresas, que tem esse diferencial. Ele não faz simplesmente ali a função dele de liderança mesmo, ali, de execução tática ali do trabalho e tudo mais, né? Então, tem esse lance educativo, que é muito forte dentro dessas empresas. Ele fala que essas empresas dedicam um tempo exclusivo para ensinar seus colaboradores. Então, independente se os colaboradores são líderes ou não, todos os colaboradores têm treinamentos constantes, né, voltados para a liderança, e os líderes que são professores precisam estimular e motivar esses liderados a também continuar ensinando outros líderes, né? Então, é uma cadeia mesmo de ensino. Exatamente. E aí, com isso, aí volta no nome do livro, né? O motor da liderança, que é justamente esse ciclo sendo renovado a cada momento. Então, com isso, e aí quando fala de empresas vencedoras, né, isso tem muito a ver, porque você pega, por exemplo, uma General Electric da vida, que é uma empresa centenária, né? Na época de Thomas Edison, fundada por Thomas Edison, como uma empresa dura tanto tempo? Então, justamente com esse motor da liderança, é líder formando líder, formando líder, formando líder, e essa formação ela é interna. Então, esse quê de professor ali, né, dos líderes, é que fez a grande diferença aí. Ele comenta que as organizações vencedoras, elas têm, apesar de serem diferentes, elas costumam ter 4 pontos em comuns. O primeiro deles tem a ver com legitimidade. Essa legitimidade aí seria os líderes que ensinam são líderes com experiência comprovada. Então não são pessoas ou consultores que não sabem, assim, não tem aquela vivência prática, a pessoa que lê um livro, por exemplo, e está ensinando alguma coisa, não é isso. São pessoas que são líderes que já trabalharam nisso, já tiveram sucesso nisso, naquela área, atuando em determinadas coisas. Então esses líderes, eles ensinam, né? Então nesse sentido de quem ensina são pessoas que realmente têm um conhecimento, né? O segundo também, esses líderes também, eles possuem assim, valores educacionais que geram energia emocional positiva nas pessoas, né? Que geram uma energia positiva nos outros, né? E dentro disso também aquela questão de enxergar a realidade, por pior que ela esteja, e mesmo a situação estando ruim, você extrair algum tipo de energia daquela situação, né? Por exemplo, a empresa não está indo tão bem, a gente vai ter que fechar uma unidade. E dentro disso, esse líder ele tem a capacidade de olhar para aquele problema e falar assim, vamos lá, pessoal, conseguir injetar energia nas pessoas, né, na equipe, mesmo sendo uma situação ruim. Então, isso aí é extrair a energia da equipe, né? Esses líderes, eles têm essa capacidade de fazer isso aí. E o terceiro ponto é eles ensinarem pelo ponto de vista educativo. É como eles viveram uma determinada experiência e como eles vão passar isso para os liderados através da experiência e da visão que eles têm daquela situação. Então, essas histórias, elas inspiram as pessoas, elas encorajam as pessoas, elas envolvem as pessoas. Então, esse ponto também é um ponto comum nessas organizações. Sim, e o quarto item aí é justamente como que os líderes vencedores investem um tempo considerável em treinar, em desenvolver os seus outros líderes, né? Então, isso aí é feito através de treinamentos mesmo, através de coaching, através de todas as oportunidades que tem para poder fazer isso. Inclusive, assim, na época em que o Jack Welch, ele era o CEO da empresa, ele pessoalmente investia tempo dele desenvolvendo os líderes. Então, ele pessoalmente, ele não contratava ninguém, ele pessoalmente, com a experiência dele, ia lá para o centro de treinamento em Crotonville, e em determinados momentos ali tinha ali o treinamento, ele ensinava para as pessoas ali, e ele mesmo dava o treinamento. Então, isso é uma coisa muito forte dessas organizações vencedoras aí. O próprio líder, o próprio CEO, ele começa dando um exemplo por ele, né? Então, ele é uma pessoa que vai
ali encher as primeiras taças, que as segundas taças vão encher as terceiras, em todos os níveis, em todos os momentos, né? Inclusive, nesses treinamentos, quando o Jack Welch participava, ele costumava fazer uma pergunta para os seus liderados, e essa pergunta instigava e trazia novas ideias para a organização, que era o seguinte: se amanhã você fosse o líder, o CEO da General Electric, o que você faria? Então, através dessa pergunta, surgiam ideias, as pessoas se sentiam desafiadas e, com certeza, ele conseguia contribuição desses colaboradores através de ideias da própria equipe, do engajamento da própria equipe. E não só contribuição, como também, assim, quando você é desafiado com uma pergunta dessa, você fica, como se diz, você pensa no como fazer aquilo. Então, o desenvolvimento mental ali dos liderados, né, ele mudam a partir do momento em que ele realmente toma aquela pergunta a sério e leva aquilo dali. Então, tudo isso faz parte de um desenvolvimento, né? Então, cria uma forma de desenvolvimento das pessoas e isso só resultava em sucesso, né? Só resulta em sucesso aí. E aí vem aquela famosa pergunta, né? Líderes nascem líderes ou podem ser criados? Pois é, essa pergunta aí, muita gente fica com dúvida de responder, né? Porque líder é dom ou líder pode ser desenvolvido, né? Mas, segundo aqui o conteúdo do livro, isso também é uma coisa que eu acredito, o líder, todo mundo um dia foi um líder na vida, né? Por mais que você não tenha sido um líder formal, mas de uma certa forma informal você acabou sendo, né? Então, por exemplo, você tem, em algum momento, você dirigiu um grupo de trabalho, o trabalho da escola, você foi o líder do grupo. Então, em momentos pequenos ou outros, sempre as pessoas desenvolveram essa questão de liderança, né? Por mais informal que seja. Todas as pessoas, né, têm um potencial de liderança adormecido, vamos falar assim. Então, é como se fosse um músculo que está lá, mas que você não desenvolveu ele ainda, você não exercitou ali com o exercício certo, então você acaba não achando que eu não tenho tino para ser líder, né? Mas todo mundo em maior grau ou menor grau exerce aquele papelzinho de liderança, nem que seja na igreja, que seja na escola, no trabalho de escola, ou que seja o líder do irmão, né? Uhum. É o que puxa o carro ali. Mas o fato é que ele coloca no livro que todas as pessoas existem dentro delas um potencial adormecido ali, de liderança adormecido, como um potencial atlético, né? Então, você vê pessoas que, como todas as pessoas, tem um cara forte, musculoso, com a barriga de tanquinho dentro dele. Ele só vai aparecer se você exercitar os músculos certos, né? Então, nem todo mundo realmente vai ter uma capacidade de ser um CEO de uma empresa, alguma coisa assim, de uma multinacional. Mas um pouquinho de liderança, no mínimo que seja, todas as pessoas têm. E só precisa de desenvolver essa liderança aí da forma correta e exercitando ali os conhecimentos corretos e aplicando aquilo ali no dia a dia. Então, o líder ele não nasce. O líder ele pode ser criado em todos os níveis da organização, que é o contexto aqui do livro. E, assim, ele faz também uma referência de como a responsabilidade do resultado de uma equipe ou de uma organização está muito ligada à liderança e não aos liderados. A gente tem um péssimo hábito, né, de colocar a culpa, o funcionário não faz, o funcionário não executa aquilo que eu queria, eu não tenho a equipe que eu gostaria. E como que é a visão, né, do Noel Tchik em relação a isso? Essa responsabilidade de vencer, ele está ligado aos líderes, né? Não aos liderados. É isso que é o ponto que ele coloca. Porque os liderados, nem sempre, a maioria dos empresários, ou boa parte deles, fazem exatamente isso. Minha empresa não vai para frente porque os funcionários não fazem o que tem que ser feito. As pessoas não sabem fazer, então joga sempre a culpa para o outro. E aqui nessa questão, aqui nesse quesito, ele coloca que a responsabilidade em desenvolver as pessoas é do líder. Então, por isso que a responsabilidade em vencer é do líder, porque uma vez, você não pode esperar que uma pessoa que você contratou agora, que você não tem muito conhecimento sobre ela, ou que você até já conheça há mais tempo e de repente você promove essa pessoa para um cargo e você espera que essa pessoa, né, da noite para o dia, ele aprenda tudo, ele seja uma pessoa totalmente certa para aquela função. Então, a responsabilidade de pegar essas pessoas, de selecionar essas pessoas, de cuidar essas pessoas do líder, de criar isso. Então, por isso que ele coloca
que a responsabilidade da empresa vencer não são dos liderados, é do líder. Porque a velocidade dos liderados vai ser a velocidade do líder. Na realidade, a responsabilidade de treinar os colaboradores para serem líderes é do líder. Independente se ele é uma pessoa operacional ou da limpeza, ele vai se comportar como um líder por influência, não um líder nomeado, né? Não tem um cargo de liderança, mas ele se comportando como líder, provavelmente ele vai dar um resultado tal como um líder daria. E vai deixar a equipe muito mais automática, sem ter que ter a presença ali do líder o tempo todo. O líder não vai precisar ficar acompanhando detalhes. Se o líder não estiver ali, a equipe funciona sozinha. Então, a responsabilidade de capacitar a equipe para serem novos líderes é do líder. E é isso que é o conceito, né? Que em todo o tempo, e a gente vai, né, vendo nos próximos capítulos ali, o tempo todo ele coloca isso. Líder formando líder, que forma o líder, que forma o líder. Então, essa questão puxa realmente para a liderança o resultado, que é aquele conceito de você encher a taça de cima e a taça de cima vai enchendo a de baixo, que vai enchendo a de baixo, que vai enchendo a de baixo. As empresas vencedoras, elas são uma máquina de formar líderes, né? Então, e isso é uma coisa que começa e não para nunca. Então, elas sempre usam os 3 verbos ali, que é aprender, ensinar e liderar. Aprender, ensinar e liderar. E isso aí multiplicado em todos os níveis ali da organização, né? E muitos empreendedores dão pouco valor para essa questão da liderança, né? Porque a liderança não é algo que é fácil de quantificar. Então, o sucesso de uma empresa geralmente é medido assim: se a empresa faturou muito, se a empresa faturou pouco, se a empresa vende muito, se a empresa vende pouco, né? E o sucesso de uma empresa geralmente não é medido por assim, quantos líderes tem na sua empresa, né? É difícil de quantificar porque é algo intangível, mas ao mesmo tempo é o que vai trazer mais resultado para a empresa. Seria o que? A pessoa apostar na liderança, apostar em treinar, em formar, em criar os seus líderes. Então esse é um conceito, é uma forma de pensar diferente, porque muitas das pessoas, igual como eu disse, né, dão foco simplesmente em outras coisas e menos nessa questão aí da liderança. E a pergunta que não quer calar: como que eu vou saber se eu sou um bom líder ou não? Basicamente, 2 perguntas aí já dá para saber se a gente é um bom líder ou não. A primeira delas: você ensina com prazer? Você gosta de ensinar, compartilhar experiências, contar seus erros, suas vitórias, seus fracassos, suas vulnerabilidades? Se você não gosta de ensinar, já é um indício que você não é um bom líder. Sim, e a outra, e o número 2, né? Se você é um aprendiz voraz. Porque um bom líder, para ensinar, ele tem que aprender. Então, bons líderes, eles têm essa cultura de estudo muito forte, essa cultura de aprendizado muito forte. Uma coisa interessante, né, que eles colocam aqui no livro, que Noel coloca no livro, que esses líderes vencedores, eles pegam muitas histórias das coisas que aconteceram com ele no passado. E com isso eles fazem o que? Desse ponto aí, ensinam sobre esse ponto, né? Então eles tiram lições, não só aprendedores vorazes, como tiram lições de todas as coisas que acontecem para fazer ali momentos educativos, né? Então esses 2 pontos aí são importantes aí para se você saber se você é um bom líder. Então, recapitulando aí, se você gosta de ensinar e se você ensina a sua equipe, e segundo, se você gosta de aprender, né? Isso aí é um indício de que você é ou será um bom líder aí. Aí no final do último capítulo, o Noel Tchik usa um conceito que ele chama de ponto de vista educativo. É um conceito que a gente já está aplicando na nossa empresa, é um conceito que realmente funciona, e ele é baseado em 3 pilares. Explica aí pra gente os 3 pilares do ponto de vista. Os 3 pilares, ele faz até um desenhozinho aqui, né, dos 3 pilares, e um deles é ideias, né? E dentro das ideias, o que seria o pilar ideias? Ter ideias claras do que precisa ser feito, né? Então, como que você vai agir dentro de uma empresa, como que você vai executar alguma coisa, sendo que você não sabe direito o que você vai fazer. Então, esse pilar das ideias, assim, é o objetivo claro de onde que você quer chegar. O que você... E sem isso, você não consegue, né, atingir um objetivo. Para onde você vai se você não sabe como que você quer chegar, como que você vai chegar lá, né?
E um ponto importante também, quando ele fala de ideias, esse pilar, ele não tem só essa questão de ter ideia clara de onde eu estou indo, mas também de provocar Fomentar a equipe, ideias. fomentar a equipe a trazer ideias, né? Porque nem sempre o líder tem as melhores ideias, né? E a gente tem tido essa experiência lá na empresa também, porque assim, em um momento, a gente sempre acha, né? Você como empreendedor, como líder ali, você acha que a sua ideia é melhor do que a de todo mundo. E quando a gente começou realmente a praticar isso dentro da empresa, a gente viu uma diferença muito grande, porque ideias que as pessoas traziam, muitas das vezes, em sua grande maioria inclusive, eram melhores do que a gente. Então, ideias de economias, de coisas que a gente nunca tinha pensado, né? É porque a visão da pessoa que está lá trabalhando no dia a dia, que está inserido no meio, inserido no contexto, ela pode trazer ideias muito mais interessantes do que a gente que está de fora, que está mais longe. E essa que é a aposta do ponto de vista educativo, é que as ideias venham também da equipe. Exatamente. E isso, assim, é uma coisa que no passado, né, nossa empresa tem 20 anos, está aqui em 2021, vai fazer 21 anos, e muito tempo, por muito momento, eu não acreditava nisso, eu achava isso um pouco assim, esse negócio de fomentar ideia é bobagem, né? Mas quando a gente realmente levou a sério isso aqui, e começou a colocar em prática, né, dando ouvido às pessoas, então assim, vieram coisas fantásticas de economia. Então, desde ajustes em equipamentos, né, que economizaram ali 50% de matéria-prima só porque houve um ajuste, né, e de quê? De uma ideia que veio da própria pessoa que opera a máquina. E talvez uma pessoa simples, né, no sentido de não ter nenhuma formação nesse sentido, né, simples de não ter uma formação de engenharia e tal. E o cara deu uma solução de engenharia que muitos ali que já passaram pela manutenção ali não tiveram essa ideia. Então, é muito importante isso. Então, esse pilar ideia, ele é um pilar assim, que ele bem explorado, ele vai te trazer muitos recursos favoráveis ali para o seu negócio. O segundo pilar são os valores. E esses valores, né, eles estão muito ligados ali à parte comportamental da pessoa, né? Então, quando a gente fala de valores, né, muitas pessoas interpretam esse valor como sendo valores ético, moral, etc, né? Mas o próprio Jack Welch, ele entende valores como comportamentos. Quais os comportamentos? Então, quando você pega ali missão, visão e valores, nos valores eles estão muito ligados a comportamentos. Como que as pessoas devem se comportar no dia a dia. Então, a partir do momento que você está trabalhando na empresa e tem esses valores bem definidos, esses valores eles já trazem muitas respostas às perguntas que as pessoas têm, né? E os valores eles precisam ser praticados principalmente pela liderança. Né? A liderança tem que ser exemplo nos valores e os valores têm que ser parte da rotina, do dia a dia. E eles vão servir para ajudar na tomada de decisão mesmo. Se tem, né, uma situação em que preciso tomar uma decisão, eu não tenho ali meu supervisor perto, eu não tenho o líder próximo, eu olho para os valores e decido, eu posso fazer isso? Está coerente de acordo com os valores da empresa? Qual que é a decisão que eu preciso tomar? Então, os valores norteiam também as decisões. Então, esses valores, eles são importantes, assim, precisa estar intrínseco, né, no dia a dia das pessoas, elas têm que realmente viver os valores. Isso, e a questão dos valores, olha, a importância que isso tem, né? Então, antes de você dizer assim, vão viver os valores, o mais importante é você criar quais os bons valores da sua empresa, né? Então, por exemplo, a gente pega na nossa empresa lá, nós criamos a lista de valores e um deles é atenda sempre o cliente. Então, olha como que em toda a cadeia da empresa, né, desde a parte mais base até a parte mais alta, quando essa pessoa topa com uma situação, então, por exemplo, a loja está quase fechando, a parte de atendimento ao cliente está sempre fechando, e de repente chega um cliente no finalzinho do expediente ali, já com a porta quase fechando. Então, a pessoa se pergunta, olha, o que eu devo fazer? A empresa já está fechando agora. Então, quando ele olha para os valores e fala atenda sempre o cliente, automaticamente, se ele lida com os valores e respeita os valores da forma como ele deveria, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a loja, vai abrir, né, mesmo que esteja fechando, ele vai colocar aquele cliente para dentro e ele vai atender aquele cliente. Então, os valores servem justamente para isso. Então, a grande questão é você criar bons valores, né, de modo que aquilo dê aos funcionários. Então você imagina ali toda a cadeia e olha como você está dando subsídio para toda a cadeia, todos os níveis conseguirem tomar decisões sem precisar de perguntar tudo. Então olha como que você começa a criar uma independência
em todos os níveis da empresa ali, com ferramentas diferentes ali, né? E o terceiro pilar que ele coloca é um pilar composto por três palavras começadas com a letra E, né? Então ele até chama de E ao cubo, E3, que é energia emocional e ED. Esse ED, ele pegou um conjunto de atributos e deu o nome de ED, né? Como se fosse um adjetivo. Mas falando de energia emocional, um ponto importantíssimo que ele coloca nessa questão de energia emocional é como que a gente cria a energia emocional, a energia nas pessoas. Então, coisas simples do tipo elogios, né? Reconhecimentos, coisinhas pequenas que você está fazendo desafios, no dia a dia. Né? Desafiando a equipe. Você dá, por exemplo, um desafio para uma pessoa, que, né, como já aconteceu também na empresa. Uma pessoa, ele não tinha tanto um espírito de liderança, mas a gente deu para ele uma tarefa para ele executar e ele se sentiu importante. Não, aquilo energizou aquela pessoa, né? Então, esse terceiro pilar da energia emocional, ela entra muito dentro disso, porque você, como líder, você tem o poder de dar energia positiva ou de dar energia negativa, né? E muitos líderes, muitas pessoas, muitos donos de empresa, eles trabalham assim, descarregando, tirando a energia da equipe mesmo, né? Então, aquilo dali, você tem ali uma descarga, uma fuga de energia, e isso acaba refletindo na equipe como um todo. E aí, dentro do ponto de vista educativo, o que eu mais curtia e que me chamou mais atenção foi a palavra ED. Nunca tinha escutado essa palavra e, na verdade, ela não tem um conceito, uma tradução ao pé da letra, né? Ela tem um conceito que foi criado pelo Jack Welch. Como é esse conceito? E o que ele chamou a pessoas que têm ED, né? Seria assim, uma qualidade que engloba como coragem, ousadia, determinação, energia, garra, eficácia, fibra, pulso firme, força moral, integridade e etc. Então, o ED é o quê? É aquelas pessoas que têm uma capacidade de lidar com situações difíceis, né? Engloba tudo isso aqui que ele comentou. Então, em vez de ele ficar falando tudo isso, ele chamava, esse cara tem ED. Então, assim, uma tradução interessante que eu achei, até para o português, não é bem uma tradução, né? Mas seria uma palavra que começa com E também, que faz a mesma função, que seria estômago, né? Então, muitas decisões de estômago, porque quando você pega, por exemplo, de lidar com situações difíceis, de ter coragem difíceis, de atuar, sim. Exatamente. Isso acaba tendo você ter que ter aquele friozinho na barriga. Então, a gente pode falar assim, decisões de estômago. Então, é isso que ele chama, que é o quê? Você olhar para os problemas realmente como eles são, né? Porque muitas das vezes, muitos empreendedores, muitas pessoas, elas têm uma tendência de maquiar os problemas, de não enxergar que aquilo realmente é algo que está sendo prejudicial para a empresa, ou talvez uma pessoa que é difícil de lidar, que você vai ter que dispensar essa pessoa. Então, essa questão do ED, né, desse terceiro pilar aí, que é a energia emocional, e o ED é você ter a coragem de lidar com situações difíceis e de encarar isso aí de uma forma, encarar de frente, né, com toda a coragem e fazendo tudo o que precisa de ser feito, né, e tomar essas decisões, muitas das vezes, decisões de estômago, que é o que? Você demitir uma pessoa que é um ótimo vendedor, mas que o cara, ele comportamentalmente ele é muito difícil. Então, você tem que ter estômago para poder fazer aquilo. Não ser um líder permissivo, né? Não ser um líder passivo, que deixa a coisa desandar antes de tomar uma atitude. Exatamente. E aquela pessoa que é muito permissiva, ele tem muito medo de falar e tal. E o líder que tem ED, ele não tem medo de falar as coisas. O diplomático, ele. Uma pessoa diplomática, ele acaba não dando muito certo aí na função de líder, né? Porque nem sempre a liderança é algo popular, né? Algumas decisões são impopulares porque quem está do outro lado, ele está olhando o lado dele. Então, de repente, a decisão está contrariando ali o dia a dia da pessoa e aquela pessoa vai reclamar, aquela pessoa vai achar ruim. Então, o líder que tem ED, que tem estômago, ele é o cara que consegue lidar com essas situações adversas e efetivamente mesmo ele não tem medo, né? Porque o ED está muito ligado com medo, porque as pessoas não tomam decisões porque tem medo. A pessoa não tem uma conversa difícil com um funcionário porque ele tem medo da reação do funcionário. Ele não quer, de repente, parar de fazer determinado tipo de serviço porque ele tem medo que aquilo ali possa acarretar perdas, né?
Então essa questão do edge é justamente você ter essa energia, essa coragem para poder lidar com todas essas situações aí. Então o tripé, ideias, depois valores, ajudam a nortear as pessoas, e a energia emocional e o estômago ou o edge, né? Para finalizar então o capítulo 1, ele volta de novo na questão das histórias, né? E qual que é a importância das histórias ali na construção dos liderados? É porque o que acontece? Para temperar esse ponto de vista educativo, né? Para pegar todos esses ingredientes das ideias, dos valores, da energia emocional e do edge, ele faz isso, utiliza da história para poder conseguir chegar até nas pessoas, porque assim, desde os primórdios ali, né, o artifício universalmente usado, né, desde pela Bíblia mesmo, é contar histórias, é contar parábolas, né? Então, através das parábolas, o que acontece? Você prende a atenção das pessoas. Outra coisa que faz também, através da história, você consegue tocar a emoção das pessoas. E a história também, ela cria um sentimento de ação, né? Por que eu vejo isso, né? Eu lembro disso, do sentimento de ação, eu me vem uma coisa na cabeça. Eu lembro que, por exemplo, você assiste um filme ali de Bruce Lee ali, né? Que é mais velho aí lembra, e quem não era pequeno aí que assistiu o filme de karatê e já saía dando chute nas estantes dentro de casa. Então uma história que você vê, uma história que você ouve, aquilo te provoca uma emoção, primeiro te prende a atenção, né? E segundo provoca uma emoção, e essa emoção ela te faz reagir de uma forma diferente. Então os líderes, pegando todos esses três ingredientes que eu já falei, né? Ideias, valores e energia emocional e edge, e recheia isso daí com histórias, você potencializa tudo isso, a atuação das pessoas, né? A atuação dos liderados ali, você começa a transmitir o conhecimento através de histórias. É muito mais fácil do que você dar um manual para o cara ler, do que você contar uma história do que aconteceu no passado, e aí você vai colocando não só histórias do passado da empresa, trazendo para o presente, como ilustrando as situações mesmo. Então história no sentido de ilustrar as situações ocorridas mesmo ali no dia a dia ali, e formar essas pessoas. Isso aí, então é isso, né? Esse é o conteúdo do capítulo 1. É um conteúdo bem interessante, tem uma visão diferente sobre liderança, e é só o começo de um grande conteúdo aí sobre formação de líderes e pessoas. Exatamente, olha, eu sou suspeito para falar porque eu realmente gosto muito desse livro. Esse livro ele é muito bom, muito bom. Eu até brinco com a nossa turma lá, com o nosso time, porque nós realmente fizemos um estudo assim, minucioso desse livro. E é como se a cada capítulo que a gente passa ali, você está bebendo das informações, né? Se você realmente, você consegue garimpar informações muito boas aqui dentro deste livro, né? Tem conteúdos assim excelentes e mais assim que eles são aplicáveis mesmo, né? Coisas que a gente colocou na prática que fez uma diferença tremenda. Então a gente está encerrando aqui o primeiro capítulo. Eu queria pedir para você inscrever no canal, né? Deixa o seu like. Também vai seguindo, porque a gente vai gravando aqui na medida que, não sei em que momento você está vendo, mas toda semana a gente vai falar sobre um capítulo, até completar os 10 capítulos aí. Então deixa o seu like, inscreve aí no canal, indica esse conteúdo desse nosso vídeo aqui para as pessoas que você conhece, né? Que querem aprender sobre liderança, porque realmente vai fazer uma diferença gigantesca aí na vida de cada um aí da formação, ok? E para colocar em prática esse primeiro capítulo, escolha aí já um momento, um tempo para começar a treinar a sua equipe e os seus líderes, mesmo que seja com o básico, com aquilo que você já viveu, com aquilo que você já errou, com aquilo que você já aprendeu, mas comece a fazer essa transferência de informação, ainda que pequena, embrionária, mas não deixe de começar. Exatamente. Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Até mais.